Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso devocional. Bom dia para você. Espero que você tenha um dia maravilhoso na presença de Deus. Espero que seu dia seja assim surpreendente, em cuidado, em amor, sabe, no afeto do nosso Deus, que ele possa te proteger, te guardar e principalmente direcionar a sua vida, sua família, sua casa. O texto de hoje é Atos 20, verso 28. Abra sua Bíblia comigo e se você pode, faça aí as suas anotações. Atos 20, 28. O texto diz assim: Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair discípulos. Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber nesse texto é que a igreja pertence a Deus. O próprio Cristo, na sua oração sacerdotal, ele diz que o povo que ele tem é o povo que Deus deu para ele. Antes de você pensar em qualquer coisa, Deus já te deu ao Filho, Deus já te deu a Cristo, a igreja é dele. A igreja não pertence à liderança, aos donos, aos fundadores. A igreja não pertence ao pastor da igreja local. A igreja pertence a Deus. Você precisa ter essa tranquilidade de que Jesus é o Senhor da igreja. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto é que quem cuida dos outros precisa primeiro cuidar de si. Só pode cuidar dos outros quem primeiro está cuidando de si. O texto diz: cuidem de vocês mesmos. Antes de cuidar do rebanho, você precisa estar bem, porque senão você vai depositar sobre o rebanho dor, traumas, feridas. É igual no avião. A aeromoça diz que antes de você colocar máscara sobre as crianças, os idosos, você precisa primeiro colocar máscara em si mesmo, ou seja, cuida de si, porque um líder machucado machuca, um líder ferido fere, um líder sem oração, ele vai se tornar extremamente religioso. Então aprenda a ter uma boa noite de sono, cuide da sua alimentação, cuide do seu físico, cuide das suas relações, da sua saúde emocional. Terceira coisa que eu aprendo aqui é que lobos existem. Lobos ferozes penetrarão no meio de vós. Lobos existem, a maldade existe, gente mal intencionada existe, gente possessa pelo inimigo, gente influenciada pelo inimigo, tudo isso é real. Você não pode pensar que porque está dentro da igreja você não vai ser atacado por um lobo. Pelo contrário, aqui o texto está nos mostrando que até mesmo dentro da igreja tem lobos e a gente precisa estar sempre de olho. Olha o que o texto continua dizendo: e dentre vocês se levantarão homens maus que torcerão a verdade a fim de ganhar discípulos. O perigo está dentro também, não está só fora. Então você precisa ter discernimento espiritual, checar na palavra, averiguar se aquilo que está sendo ensinado é coerente, se não é, porque o lobo e os homens maus também estão dentro da igreja tentando destruir você. A quinta coisa que eu aprendo nesse texto é que a verdade não pode ser negociada. Mesmo que você goste dessa pessoa, se o que ele está ensinando não é bíblico, você não pode abrir mão da Bíblia porque você gosta dessa pessoa. A verdade não pode ser negociada, a palavra de Deus não pode ser negociado. Então o que Deus está falando conosco aqui no dia de hoje é: Ele é o Senhor da igreja. E como o Senhor da igreja, Ele está aqui te alertando que dentro da igreja tem pessoas mal intencionadas, tem pessoas que são como lobos, tem pessoas que querem o mal. Então mesmo dentro da igreja você precisa ter cuidado. Agora olha que interessante, porque às vezes você pensa que a igreja é um lugar de gente perfeita, de relacionamentos perfeitos, né? Mas isso não acontece nem no casamento, nem dentro de uma vida de familiar, né? Você tem problemas, você tem maldade, você tem agressões. Imagina dentro da igreja onde você tem todo tipo de gente, de várias situações diferentes, de várias histórias diferentes, né? Você tem gente que é crente, gente que não é, gente que já é maduro na fé, gente que está começando agora. Então a igreja é esse lugar onde estamos nesse processo de cura, buscando santificação, integridade,
mas há pessoas que são mal intencionadas e a gente precisa tomar muito cuidado. Eu queria que você hoje refletisse e avaliasse se talvez perto de você não tem um lobo tentando te afastar da igreja, tentando te afastar da sua liderança, tentando perverter o seu coração. Será que não tem alguém que o diabo está usando para tentar te contaminar? Vamos orar nesse sentido? Pai, abre os nossos olhos espirituais e nos mostra, nos dá discernimento, Pai, em nome de Jesus, nos dá discernimento, nos mostra, Pai, para que possamos estar atentos, para que possamos vigiar e para que possamos, Deus, discernir. Nos mostra quem são as pessoas que querem nos destruir, Pai, e que o Senhor nos dê sabedoria para que a gente saiba como lidar. Esta é minha oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Um grande abraço e até amanhã.